dar aqui algumas dicas para você, né, saber como lidar com esse marido, com essa esposa, que não tem noção, tá meio sem noção aí nessa história, sem saber como lidar com a raiva, sem saber, né, despejando em cima de você sentimentos negativos, né, gritando, fazendo você passar vergonha na frente de outras pessoas, né? Na frente dos filhos, às vezes, gera um clima muito negativo. Eu quero te dar aqui algumas dicas. Corre lá, pega papel, pega caneta e anota para você saber exatamente o que fazer, tá bom? Eu garanto a você que seguindo cada um desses passos que eu vou dar aqui, alguma coisa vai mudar, né? Quando o outro não muda, você já falou, você já conversou, você já chamou o pastor para conversar, né? Você já acionou uma série de pessoas, né? Já chorou, já ameaçou se separar e não resolveu. Não está resolvendo, não está adiantando. Eu posso garantir que se você se comprometer com esses tópicos que eu vou colocar aqui, são 7, você vai ver a mudança, porque quando o outro não muda, sou eu quem preciso mudar. É você quem precisa mudar a forma como lida, a forma como reage e automaticamente o outro vai ser obrigado a mudar também de comportamento, tá? Então, primeiro, você seja o exemplo de calma e tranquilidade. Se o outro está gritando, deixa gritar sozinho. Fale baixo, né? Use um tom de voz sereno, educado, respeitoso, tá? E na hora pode ser que o outro não perceba, mas de todas as discussões que forem acontecendo, você sempre tiver essa postura, em algum momento o outro vai olhar, nossa, por que eu estou gritando? Ó, a ficha cai, em algum momento cai, tá? Então, olha, não seja o exemplo você de calma e tranquilidade, modele o seu tom de voz, tá bom? E não misture sintomas, tá? Segunda coisa, encoraje a conversa ouvindo com uma atenção plena o que o outro está falando. Né? Escute, olhe nos olhos, demonstre que você se importa, que você está preocupada em entender, né, o porquê daquele sentimento, daquele comportamento da outra pessoa. E faça perguntas, né, abertas, para você compreender o sentimento, o que gerou aquele sentimento na outra pessoa. Glaucia, o que são perguntas abertas? São aquelas perguntas que elas não têm como resposta uma única palavra. Sim, não. Não é. Concordo, não concordo, não. É uma pergunta que você faz com que o outro pense, né, e elabore aí um parágrafo, pelo menos uma frase, para te responder. Tá? Isso são perguntas abertas. Então, encoraje a conversa, fique ali, olhe nos olhos, mostre atenção, preocupação e entender o que está acontecendo, né? O que o outro está comunicando, o que foi que começou aquele sentimento, tá bom? E faça perguntas abertas. Essa foi a segunda dica, tá? Terceira dica, evite interromper o que o outro está falando. Deixa falar, né? Não quebra o raciocínio, né? Espera, a menos que esteja repetindo a mesma coisa várias vezes sem se dar conta, né? Ficou extremamente ali irritado, perdeu a noção e está repetindo. Mas do contrário, deixa falar. Né? Não interrompe. Quando o outro respirar, você sentir que já soltou aquela pressão toda, aí você fala. Tá bom? Pode ser que interrompendo, querendo falar, querendo se explicar, querendo justificar, ative mais ainda a raiva da outra pessoa que está descontrolada. Tá bom? Quarta dica, evite. Isso aqui, sabe, você não pode fazer nunca, que é o ataque mútuo, que é xingamento, sabe? Que são justificativas. Ah, mas foi por isso, por aquilo. Ah, porque você falou aquilo outro. Não faça isso. Não seja reativa, não seja reativo. Evite o contra-ataque, sabe? Se mantenha na sua tranquilidade, mantenha a sua paz interior. Quarta dica para você, fale sobre como você se sente. Quando você for falar, né, que for a sua vez de falar, que o outro tivesse acalmado, tiver colocado tudo para fora, né, não diga, você fez isso.
Você falou tal coisa, você me humilhou, por exemplo. Não. Você vai dizer assim: olha, eu me senti humilhado. Eu me senti diminuída, né? Eu fiquei triste. Não acuse o outro, tá? Porque no fundo, a intenção do outro não foi gerar esse sentimento em você. E quando você acusa, automaticamente ele não vai compreender. Ele só quis expressar o que estava sentindo. Só falta ali do outro lado inteligência emocional para lidar com aquele sentimento e fala, explode, né? Porque não sabe lidar, porque aprendeu isso em casa, vendo o pai e a mãe discutirem, né? Porque conviveu muitos anos num ambiente tóxico e era assim que as pessoas se relacionavam e resolviam os problemas, né? Então, ele não faz, ela não faz por mal, tá? Falta um controle, gestão das emoções. Então, a intenção não é gerar isso em você. E quando você acusa, porque você fez isso comigo, não vai fazer o menor sentido para o outro, tá? E também é preciso que você assuma a responsabilidade, né, nessa conversa. Não é o que o outro falou, o outro pode falar, olha, o que quiser. Ok? É a opinião dele, mas foi você que deixou isso entrar no seu coração, né, causando uma tristeza, um sentimento muito negativo. Tá? Lembra que eu falei sobre a blindagem, né? Que o que você precisa fazer é ativar a inteligência emocional, em primeiro lugar, para aprender a se blindar. Saber o que é seu e o que é do outro. Deixa gritar, deixa espernear, deixa xingar, deixa falar. É o outro, é um problema do outro, ok? Não saia daqui, do seu campo, da sua paz, para entrar no território do outro, porque vai ser complicado, tá? Então, se blinde. Quando eu digo aqui, né, assumir a responsabilidade do que você sente, é que existe aí uma escolha sua, né, com a inteligência emocional desenvolvida, de não deixar aquilo que o outro fez abalar o seu emocional e interferir no seu estado de espírito, tá? Então, olha, sexta dica, né? Sexta dica. Não critique o sentimento do outro. Não fique, mas que bobeira, mas que besteira. Você é infantil, né? Você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, parece seu filho. Não critique. O outro está agindo daquela forma porque no mundo dele, para ele, é o que faz sentido. É a única maneira que até então ele ou ela sabe se comportar. E quando você critica, você está, sabe, ferindo, você está atiçando, né? Cutucando mais ainda aquele sentimento inadequado que o outro tem, tá? E por último, sétima dica é a seguinte: esteja disposto, esteja disposta a ceder, ok? A calar, né? A deixar o tempo trazer a consciência para o outro. Isso é sinal de maturidade. Isso é praticar a inteligência emocional, ok? É um sinal de força, de alguém forte, de alguém que tem uma superioridade, entre aspas, ok? Moral, uma superioridade, entre aspas, de novo, espiritual. E não é sinal de fraqueza, sabe? Deixar o tempo passar. Se o outro não está entendendo, não está compreendendo, né? Você, sabe, permitir o convívio, ok? Sem que você queira fazer a justiça, né? Esse senso de justiça, às vezes, fica muito aguçado e a gente quer, né, o troco. A gente quer que o outro passe pela mesma coisa. A gente quer que o outro reconheça que ele está errado. Se precisar pedir perdão, né, peça, mesmo que a responsabilidade, né, não seja sua, né? Ceder é um ato de maturidade, é um ato nobre, é um ato de quem é forte, ok? E não um sinal de fraqueza. Bom, falei aqui as 7 dicas para você conviver com pessoas, né, que têm aí a raiva de uma forma descontrolada, que acabam agredindo, acabam sendo tóxicas demais. Como fazer, né? Como interagir, reagir e conviver. Divórcio não é opção
se você tem esse sentimento de raiva pelo seu cônjuge, né? Ou convive com um marido, uma esposa que tem uma raiva, né? Muito exacerbada dentro dela ou dele e acaba descontando em você. O que você precisa é ativar a sua inteligência emocional, criar essa blindagem e saber o que fazer, né, e como se comportar para ajudar o outro a sair desse sentimento, né? Quando a gente, dentro do atendimento terapêutico, é muito comum que a gente observe situações, traumas, circunstâncias que aconteceram na infância, na adolescência, com os pais, né? Principalmente com os pais, às vezes com o irmão mais velho, com um tio, com os avós, que não foi resolvida, aonde essa criança ficou sem resposta, né? Foi injustiçada, não teve, né, o poder de falar e acaba transferindo e projetando para o cônjuge a figura dessa pessoa com quem ela teve uma situação não resolvida no passado. E sem que ela perceba, ela acaba descontando, projetando no cônjuge, no marido ou na esposa, a figura, né, de alguém que fez mal a ela lá atrás e ela acaba sem perceber descontando. É muito comum que a gente identifique isso dentro do processo terapêutico, tá? Bom, a gente já está aqui faltando alguns poucos minutinhos para a gente encerrar aqui a nossa transmissão, a nossa live. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Importante para a gente responder. Meu marido é assim e já acorda brigando e reclamando. Ele provavelmente é o mal-humorado crônico, né? Nayana, tenta conversar, tenta mostrar para ele, né? Se eu contar para você que eu também era uma mal-humorada quando eu me casei, né? Eu tenho 23 anos de casada e quando meu marido sempre foi uma pessoa feliz, de bem com a vida, sorridente, sabe? Aos extremos. Tudo ele fazia uma graça e achava motivo para rir. E aquilo me incomodava profundamente, sabe? E eu sempre acordei, desde adolescente, né? Me percebi acordando mal-humorada, né? Ai, que cansaço, que preguiça, né? E tal. E aí eu acordava sozinha, estava tudo bem, eu mesma tinha que aturar o meu mau humor, né? Mas quando a gente casa, a gente acorda, né, do lado da outra pessoa e ele, bom dia! E aquele sorriso, eu já olhava assim, sabe? Bom dia por quê? Né? Que aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo, sabe? E era difícil responder esse bom dia com alegria, dar um sorriso, né? E eu precisei ir trabalhando isso, né? E o marido ali ajudando, nossa, meu amor, você está viva, né? A gente está casado, olha a nossa casa, né? Vamos glorificar a Deus por isso, né? Vamos ter um coração alegre. Ele ia ministrando e tal. No começo me irritava um pouco, confesso, mas depois eu aprendi e hoje, né, às vezes sou eu quem já acordo cantando uma música bem alta, acordando ele, já abro a janela, né? E mudou, né? Graças aí à paciência e ao investimento de tempo que ele fez na minha vida, tá bom? Vamos lá. Como seria mais fácil se os maridos ouvissem a esposa? Só de nos ouvir já resolveria vários conflitos, é verdade. Na maioria das vezes queremos ser ouvidas, só isso. É verdade, Gi Barreto, você está coberta de razão. Meu marido é muito vitimista, né? Ajude-o, né, a enxergar as coisas de uma outra forma, mostrar para ele que tem vários outros comportamentos aí que ele pode assumir para ser mais feliz, né? Para fazer você mais feliz, para ser uma pessoa mais assertiva, tá bom? Bom, a gente termina aqui a nossa live. Quero dizer para vocês que na próxima semana, próxima quinta-feira, às 9h15, na verdade, eu não sei se teremos live na próxima quinta-feira, porque nós estamos com um evento aqui, que é o Encontro Nacional de Casais, mas fiquem aí atento, a gente vai estar divulgando, tá bom? Se não estiver na próxima quinta, na outra, com certeza é o nosso tempo aqui de qualidade, tá? Nosso encontro marcado às quintas-feiras, mais ou menos às 9h15 da manhã.